Fala, meu povo, vídeo 3 dando continuidade à nossa aula de fotografia de gastronomia, falando sobre food styling. Vamos fazer o seguinte, tchau aqui para essa câmera e vamos continuar lá. Falei na aula passada para vocês, no vídeo passado para vocês, desculpa, que a gente conversaria aqui sobre 3 técnicas de food styling, textura, quantidade e decoração, e entender na prática como essas técnicas elas são aplicadas e elas são percebidas. Primeira coisa quando a gente fala de textura é que isso aí não é o Instituto Shibebiel que está falando, isso aí já existem estudos e mais estudos dentro da área de psicologia, dentro da área de consumo, que quanto mais texturas a gente observa num alimento, mais a gente consegue despertar no nosso cérebro relações com experiências, sabe? O crocante, o frito, o salgado, o doce, de alguma maneira, quando você consegue passar essas relações a partir do uso da textura nas tuas imagens, é como se você estivesse brincando com mais áreas do teu cérebro, né? Você estivesse despertando esse interesse por viver essas experiências. Então, assim, quando a gente está falando em textura e nessas experiências que elas podem ser exploradas dentro da fotografia e gastronomia, por exemplo, a gente vê uma foto como essa, se vocês perceberem, ó, toda essa região aqui dessa proteína, que parece uma proteína de uma ave, né, uma galinha, pato, codorna, alguma coisa assim, fica evidenciada e entra num contraste bem interessante com esse outro alimento que ele é mais pastoso, sabe? Então, isso fala pra gente sobre, por exemplo, ponto de cocção do alimento, ponto de cozimento, possivelmente essa opa, possivelmente essa galinha sofreu um ponto de cocção bacana que está no seu ponto alto, digamos assim. Ela contrasta bem com esse outro alimento que parece ser uma batata, né, que está imersa no molho. E tudo isso, como eu falei, vai ajudando a gente a, no final das contas, criar interesse por, por comer, né? Por entrar em contato com essas experiências. Tem outro elemento que depois eu vou falar para vocês, que é esse elemento que se apresenta nesse fundo aqui que está desfocado, mas daqui um pouco mais para frente a gente fala sobre isso. Por exemplo, quando você está fotografando um alimento como esse, sei que muita gente aí deve estar fazendo ostras. É preciso ter muito cuidado ao fotografar ostra. Ela tem uma textura muito especial, ela tem uma textura muito particular, que basicamente utilizar de uma maneira equivocada essa relação, né, estabelecer um contato com essa relação de textura, pode provocar lá no cliente ou em quem esteja observando a imagem, pode provocar inclusive um efeito contrário, né, como eu falei no sushi no vídeo passado, se questionar se essa ostra é realmente fresca, se ela tem, a procedência dela é uma procedência interessante, bacana. Então, se você consegue transmitir esses elementos, você consegue também estimular aquilo que a gente chamou também no vídeo passado do tal do appetite appeal. Ó, trabalhar fotografias assim, macro, né? Sempre é interessante também, ó, passar essa textura do doce, né? Desse possivelmente doce de leite, contrastando com essa textura do que deve ser um churros, né? O granulado aqui do açúcar e tudo mais. Porra, bateu fome, viu? Massa, a gente falou sobre textura, quantidade. Quantidade ela tem que sempre se adaptar ao objetivo que a gente quer cumprir com as nossas imagens, com as nossas fotografias. Então, por exemplo, acompanhamento, diferentes refeições, diferentes menus. É por isso, essa é uma das justificativas que a gente costuma estranhar, por exemplo, aquela quantidade pouquinha de comida em restaurante que a gente chama de restaurante chique. Não é pirangagem, é porque existe toda uma relação de empratamento ali que é concebida para que cada alimento ele consiga transmitir o seu sabor dentro de uma perspectiva de não roubar o sabor do outro. Então, um prato como esse aqui, que muita gente
deve estar virando a cara e deve estar dizendo, mas porra, isso aqui eu vou sair e vou para McDonald's na esquina. Significa uma outra experiência, sabe? Significa uma outra relação que você precisa estabelecer. Quando a gente fala de quantidade, por exemplo, é importante que a gente entenda qual é a porção que o restaurante serve. Eu escuto muita fotógrafa de gastronomia falando, ah não, eu vou falar com o chefe para botar uma quantidade boa ali, parruda de comida, para que no final das contas aquilo também chame a atenção. Só tem um problema. Se a pessoa chega lá no restaurante e vem uma porção que é metade daquela que ela viu na foto, você corre um sério risco, o teu cliente corre um sério risco de levar uma chamada e alguém falar, ó, me dá o código de defesa do consumidor aqui que você está vendendo uma coisa e você está mostrando uma coisa e está vendendo outra. Então também tem que se ligar com isso. Por fim, a gente entender que a decoração, olha lá o que eu falei quando eu estava conversando sobre textura, essa mesma imagem, a decoração tem que se conectar ao objetivo da imagem. Quanto mais você consegue explorar não só o prato, não só o alimento, mas a decoração como mais um atributo para que você venda a tua fotografia, para que você venda o negócio do teu cliente, mais você consegue se aproximar de uma maneira efetiva, eficiente e eficaz do teu objetivo final, ou dos teus objetivos finais. Então, eu acho que eu até já tinha mostrado essa foto para vocês antes da quarentena. Nossa, estranho dizer isso. Mas vê, muitas pessoas que trabalham com imagens mais clássicas podem dizer, cara, mas o prato tá sujo, a parede tá suja, o garfo tá aqui, as coisas estão meio desarrumadas. Esse é o objetivo final, mostrar que isso aqui não é um fast food. Desde a latinha aqui, ó, de metal para você polvilhar o açúcar, até uma câmera, até esses outros elementos que eu já falei, todos eles convergem para uma ideia de que essa é a fotografia de um alimento que ele é feito de uma maneira muito tradicional, muito artesanal, seguindo princípios que não são princípios que se conectam à ideia de um alimento produzido em série, né, em escala. Mesma coisa, ó, é um simples, entre aspas, café, mas ambientado, utilizando um backdrop ali interessante, que é esse fundo aí, né, que entre em convergência com o alimento que você está fotografando, traduz numa complexidade final da imagem muito mais interessante. Ó, um simples prato com, acho que é amora isso aqui, né, bem produzido, bem empratado, pode trazer para a gente também resultados bem interessantes. A gente fecha esse módulo agora, de falar um pouco sobre food styling, e a gente vai falar um pouco, a partir do próximo vídeo, sobre elementos de linguagem que vão ajudar a gente na prática a produzir o nosso resultado final. E aí eu vou começar já indicando alguns perfis para vocês no Instagram de fotografia de gastronomia bem interessantes de vocês seguirem. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Vamos pro vídeo 4. Simbora, me acompanha aí. Beijo, até mais.